noite. Vocês estão felizes? Quero te convidar a conectar seu coração com o coração do Pai nessa noite. Nós vamos adorar o Senhor aqui com louvores, e a palavra diz que Ele habita entre os louvores. Então, eu quero declarar aqui que esse louvor essa noite, ele pode curar pessoas. Ele pode transformar pessoas. Eu quero declarar que pessoas serão transformadas, mudadas, que muito perdão será liberado por causa desse louvor. Que nós não sejamos conformados em apenas cantar uma música, porque nós cantamos cânticos espirituais. E a palavra, ela diz que Ele age quando nós cantamos hinos de exaltação a Ele. Comece a levantar na sua casa. Não se intimide do lugar onde você está, se é no seu quarto, se é no seu carro. Mas adore a Ele de todo o coração, de toda a sua força, com todo o seu entendimento. Mesmo que você não esteja sentindo, mas derrama a sua adoração e toque ao Senhor. Nós somos tocados por Ele, mas nós podemos tocá-lo com a nossa adoração. Nós queremos nos conectar, Senhor, com o seu coração, com o coração do Abba. Aleluia. Batida está chamando meu nome.
armadura, Jesus. Filho da justiça, vem voando com cura em suas asas. Filho da justiça, vem voando com cura em suas asas. Filho da justiça, vem voando com cura em suas asas. Filho da justiça, vem voando com cura em suas asas. Os roxos
Restaurar
Obrigado, Jesus. Obrigado por mais uma noite que nós estamos aqui sendo servidos por essa liderança, por esses ministros de adoração. E nós queremos junto com eles te servir também. Dizer que o Senhor é santo. Dizer que nós estamos aqui ouvindo essa mensagem, esse culto, para ser um pouco mais como o Senhor é. Mais santo, mais separado das paixões, das coisas desse mundo e separado disso. Com os olhos fitos no Senhor, nós queremos participar dessa mesa nessa noite. Dessa mesa de pão, que é a sua palavra, que nós vamos receber já já. Dessa noite de vinho, que é esse mover, a alegria, o espaço que o seu Espírito tem de agir nas nossas casas, de agir nas nossas vidas. Esse é um momento em que nós queremos também pôr uma coisa na mesa, o pouco que nós podemos dar, participar. Aquilo que nos custou suor, esforço, horas trabalhadas. Eu estou falando de ofertas, de dízimos. Nós queremos participar dessa mesa nesse momento, junto com os meus irmãos, cada família que está na sua casa, participando dessa celebração, que a gente possa juntos agora alcançar seu coração, Jesus. Recebe esse momento de ofertório, recebe os nossos dízimos e ofertas que nós vamos mandar já já. E nos ajuda a valorizar esse momento como nós valorizamos a adoração. Que nós venhamos continuar valorizando essa hora em nome de Jesus. Amém. Amém. Tomara que você esteja feliz. Tomara que você disse um amém aí com você, aí comigo na sua casa. Eu queria te convidar, se você tem uma Bíblia por aí, eu quero dividir uma palavra simples, mas simples e poderosa, que sempre que eu penso isso muda a minha vida. A primeira vez que eu li esses textos cravaram no meu coração. Eu quero dividir isso, tomara que isso te abençoe, que isso edifique sua fé, que isso te leve mais alto em uma vida, em um entendimento com Deus. Então, se você pode, você abre, senão você só me ouve. Mas o texto que eu quero falar, isso é um salmo de Asaf, no versículo 9, no salmo 50. Isso é um salmo que Asaf está escrevendo, e você sabe, a Bíblia nos chama de reis e sacerdotes. E a Bíblia diz, a glória dos reis, desvendar os mistérios. Então nós estamos buscando os mistérios de Deus, estão escondidos em toda a Bíblia, Antigo Testamento, Novo, sombras e luz, e nós estamos lá procurando partes do que Deus pensa, partes do caráter de Deus, da vontade de Deus. Quando nós dizemos Filho da Justiça, esse é um nome que a Bíblia chama Jesus, Filho da Justiça. Então o Senhor ama a justiça. A Bíblia diz, seus olhos são muito bons para contemplarem o mal. Os olhos de Deus não suportam o mal, porque Ele ama a justiça, e esse é um pedaço de quem Deus é, mas há muitas outras faces de Deus. Ele é Filho da Justiça, Ele é Deus provedor, Ele é Deus de milagres, Ele é Deus que é fogo consumidor, Ele é muitas características, e estão espalhadas pela Bíblia. Então esse é um dos profetas que Deus permitiu que participasse de escrever segredos na Bíblia. E olha o que Asaf escreve. Ele está falando sobre Deus, isso é uma coisa que está dentro da mente de Deus e foi revelada a homens. Olha o que Asaf diz no verso 9: não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem de bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, assim como os gados da colina. Conheço as aves do monte e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso eu como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Olha o que Deus está dizendo. Sabe essa crítica do mundo? Há uma parte da igreja que se corrompeu, então eles roubam dinheiro. Então a convergência do culto deles é emocionar o bolso de pessoas e não levantar o nome de Jesus. Então essas igrejas gerem um escândalo e pessoas dizem, ai, Deus não precisa do meu dinheiro não. E sabe que uma parte disso é verdade. Jesus está dizendo, eu não preciso de bois, e se eu precisasse, eu ia pedir para você? Se toda a terra é minha, se tudo que tem nela me pertence, acaso eu como carne de touro? E sabe que nessa época a oferta era bois, bodes, e o que o Senhor está dizendo, eu por acaso vou comer dessas ofertas? Ou seja, o dinheiro que nós vamos ofertar, isso vai ajudar a Deus. Deus não tem falta de nada, Deus não precisa. Mas a verdade é que Deus não precisa, mas nós é que precisamos. Se você fica lá estudando a palavra de Deus, você vai ver, Ele não está tão importado com ofertas, mas Ele está mais importado com ofertantes.
Então Deus não precisa, Ele não vai comer o nosso dinheiro, mas quando a gente deposita, isso significa, eu estou entregando meu fôlego, minha confiança. Você está fazendo o que a Bíblia diz? Não fica louco, desesperado, guardando o tesouro na terra, mas guarda num lugar mais alto, num lugar secreto, num lugar escondido, onde ladrões não roubam, onde traça não corrói. E Ele está falando do reino de Deus. Então, uma vez que você está ofertando, participando dessa cultura de reis e sacerdotes, o que você está fazendo? Não está ajudando a Deus, você não está abençoando a Deus, porque Deus não tem fome, e se tivesse, não nos pediria. Mas a Bíblia diz, nós é que estamos sendo abençoados, nós estamos construindo uma reputação com Deus, corações generosos, pessoas que dizem, Senhor, eu sei, como a Bíblia diz, homens vão receber esse dinheiro, homens vão administrar, mas a Bíblia diz que num segundo plano, é Deus quem recebe. E eu quero só te convidar a pensar em mais um texto comigo na página seguinte, se você está com a sua Bíblia. Esse cara, eu amo Asaf, né? Esses homens têm uma reputação com Deus, Deus é que sabe o que pensar sobre eles, mas eu pessoalmente gosto mais de Davi. Sobre Davi a Bíblia diz, homem segundo o meu coração. Lembra as provisões que nós queremos, as portas que nós queremos que Deus abra, Ele pode abrir em qualquer momento. E é uma chave que abre todas as portas, e a Bíblia chama chave de Davi, que abre portas que ninguém fecha, fecha portas que ninguém abre. Deus escolheu dar essa moral para Davi, um homem que conhecia o coração de Deus. E olha o que Davi escreve sobre esse coração de Deus, é o motivo de nós estarmos aqui reunidos. Por isso você clicou no link, você não clicou para ver famosos, para ver pessoas, você clicou para ver mais do Senhor, essa é a igreja. A igreja está buscando caçadores de Deus, a quem nós somos. Estamos caçando mais mistérios de Deus, mais presença de Deus, nos parecermos mais com Jesus. E nessa noite você está recebendo isso, através de homens. Mas olha só o que Davi diz com essa experiência que ele tinha de vida com Deus. Salmo 51, verso 16. Não te deleitas em sacrifícios, e nem te agrada de holocaustos, senão eu te daria. Você se lembra que a maior prioridade de Davi era agradar a Deus. Davi era multibilionário, ele podia fazer todas as coisas, mas a Bíblia conta uma história em que ele pega toneladas de boi. Isso significa bilhões, eu acho que talvez bilhões. Então ele vai ofertando, a cada 6 passos que ele dava, ele matava centenas de bois. Ele fazia isso tentando agradar a Deus, tipo, Deus, é a oferta que o Senhor quer? O Senhor quer bois, quer dinheiro, então toma. E agora Davi tem uma revelação de Deus, e Davi descobre, não te agradas de oferta, senão eu traria. Os sacrifícios que te agradam são um espírito quebrantado e um coração contrito. Isso Deus não despreza. Então olha onde os olhos de Deus estão mais no ofertante do que na sua oferta. Mas eu não posso te poupar da verdade, você não vai conhecer um homem de Deus. Um homem como Davi, que é segundo o coração de Deus e não tem uma vida marcada aos olhos de Deus, de ofertas, de sacrifícios. Mas o que eu quero dividir com você nessa noite, se Deus não tem o seu coração, Ele não recebe suas ofertas. Mas uma vez que você busca o coração de Deus, uma vez que o seu coração está lá rendido a quem Deus é, então Ele deseja suas ofertas. Mas Ele não quer suas ofertas antes de ter você. Antes que o seu coração quebrantado vá dizendo, Senhor, talvez eu nem poderia fazer essa oferta, mas eu sei que o Senhor vai reconhecer, como aquela viúva que teve reputação aos seus olhos, eu quero fazer, eu vou dar assim do que eu tenho. Então olha como Davi termina dizendo esse salmo. Primeiro ele começa dizendo, o Senhor não se agrada de sacrifício, senão eu daria. Deus, você sabe que eu daria, você quer sacrifício? Quer que eu ande 1000 quilômetros? Eu poderia fazer, mas não é isso que o Senhor quer. O que o Senhor quer é um coração desesperado, um coração quebrantado. Então depois que você tem esse coração, olha o que Davi diz, então se agradará dos sacrifícios e das ofertas queimadas. Então você vê como as duas coisas estão reservadas para nós, que nós sejamos um povo que honra Jesus, que oferta. Como Paulo diz, vocês são conhecidos pela sua generosidade, pelas ações de graças que vocês fazem, pelo destino do nosso dinheiro que não só nos dá prazer, não só nos dá boa comida, mas está tocando pessoas, tocando nações, porque esse nosso dinheiro está sendo traduzido em reino de Deus, traduzindo em equipamentos que transmitem live, traduzindo no salário dos bois que debulham o trigo.
E esse papel é nosso, reis e sacerdotes. Nós somos convidados a participar disso. Então Deus não precisa, mas você precisa, mas eu preciso. Nós precisamos que essa vida nos dê uma reputação maior do que na terra, mas aos olhos de Deus. Homens que não viveram só para si, que foram marcados por ofertas, por investir no reino de Deus. Homens que estavam quebrantados diante de Deus. E por isso, se Deus recebe o ofertante, Ele recebe também as nossas ofertas. Então eu quero te convidar a separar aí sua oferta onde você está. Se você está usando aqui os nossos recursos digitais para fazer sua transferência. Então nós vamos entregar essas ofertas com o nosso coração quebrantado, levando cativo o nosso entendimento de Jesus. Recebe as ofertas de cada um dos meus irmãos que estão fazendo. E enquanto isso a adoração vai fazer mais um louvor de a gente entregar essas ofertas em meio à adoração, de um jeito que Deus receba não só a nossa oferta, não só que ela abençoe, ajude algum custo da igreja, mas que principalmente que Deus receba, que Deus sinta a minha presença e a sua presença enquanto a gente faz esse momento. Então você pode fazer, você é livre de fazer isso, e a gente vai continuar fazendo ela subir como incenso a Deus, junto com mais uma canção. Deus te abençoe, em nome de Jesus.
nós queremos ser seu amigo, Senhor. Nós queremos ser seu amigo, Jesus. Queremos te ter como amigo, Espírito Santo, habitando em nós todos os dias da nossa vida, até que venhamos a ser um. Como Jesus nos ensinou, eu e o Pai somos um, e a oração de Jesus pelos crentes, pelos seus discípulos amados e por aqueles que viriam se tornar por meio da mensagem era: Pai, torna-nos um, Senhor, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um comigo, e que o mundo saiba que o Senhor me enviou e que eles foram enviados. Senhor, guarda uma glória para eles, para que quando eles for um, essa glória seja manifesta e o mundo saiba que nós somos um. Pai, que essa experiência de te buscar e te encontrar, vários dias das nossas vidas, venha se tornar por um tempo uma cultura, mas que um dia, até que um dia, Pai, todos nós sejamos um. Pai, no nome de Jesus, assim como nossa equipe aqui é uma só para servir nessa live, vários homens, Senhor Jesus, desde pessoas fazendo a segurança desse lugar, desde pessoas trabalhando no equipamento, desde pessoas trabalhando, Senhor Jesus, na tradução, desde pessoas trabalhando com fotografia, imagem e som, pessoas ministrando sua palavra, ministrando adoração a Ti. Nós somos um pequeno corpo, Senhor, de pouco mais de 20 pessoas, mas que nesse momento está afetando muitas pessoas que estão do outro lado da telinha. Pai, faz-nos um, Senhor Jesus, que nesses últimos dias as placas venham se dissolvendo em meio à perseguição, que nesses últimos dias debate, Senhor Jesus, entre arminianismo e calvinismo venha dando lugar para a unidade da fé, que nos torna realmente um, Senhor. Que a igreja global venha sendo levantada, que a igreja dos primogênitos, que sai dos 4 cantos da terra, venham ser levantadas, Pai, e que a gente possa ser um, Pai. Nos treina nesse dia, nos treina nesses dias, dessas semanas, nesses tempos difíceis e esquisitos, que para alguns acha que vai voltar ao normal, outros pensam até que haverá um recomeço, mas nós sabemos que é daqui para o fim, Pai. Nós sabemos o nosso espírito que é daqui para o fim. Então clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, esteja no nosso meio até a consumação dos séculos, e que essa palavra venha frutificar 100 por 1, numa medida transbordante, explosiva, recalcada no coração de cada uma das pessoas, em nome de Jesus, amém, aleluia. Olha, já que os youtubianos estão do outro lado da tela, eu preciso de vocês que estão nessa sala, junto comigo, gente, por favor. Vocês estão felizes? Está todo mundo feliz? Aleluia. Meus amigos, eu quero compartilhar uma mensagem. O tema da mensagem é: eles andavam com Deus. Sabe, que haverá um arrebatamento, nós sabemos. Mas existe uma discussão se o arrebatamento é escapista, ou seja, se ele é antes da grande tribulação, ou se ele é no meio da grande tribulação, ou se ele é lá no fim a real é que existe muita discussão sobre isso. E eu tenho uma dica para você, muito honesta, verdadeira, e acredito que é pela sabedoria do Espírito. Viva como se o arrebatamento não fosse chegar. Viva no temor, no tremor, viva andando com Jesus, viva como se Ele não viesse. E se Ele vier e nos fizer escapar, todos estaremos juntos. A verdade é que se Ele vier antes, até quem não crê no escapismo vai subir. Se crê em Jesus vai subir. Mas a verdade é que se Ele não vier no escape antes da grande tribulação, vai ser depois. Então até você que crê que vai escapar, você não vai escapar, você vai ter que ficar. Então a verdade é que os de Deus, eles estarão juntos. Os de Deus, eles serão um. Amém, amém. Pode escrever um amém aí no seu YouTube, por favor. Mas eu quero compartilhar uma história que, por mais que você ficou com medo já de como eu iniciei a mensagem, não temas. A Bíblia tem a palavra não temas escrita por 365 vezes, ou seja, só no ano bissexto vai ter um dia que você não vai ter um versículo que se chama não temas. Então podemos usar outros versículos, tipo: não andeis ansioso a respeito de nada, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, e por aí vai. Gênesis capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, e ele andava com Deus.
Note que muitas vezes encontramos o princípio trino pela Bíblia. O princípio trino é uma doutrina. Deus é Elohim, é Pai, Filho, Espírito Santo. A sua vontade é boa, agradável e perfeita. O seu templo é dividido em átrio, santo lugar, santo do santo. Nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. E a Bíblia está dizendo que Noé era justo e íntegro e andava com Deus. Gente, imagina um cara que andava com Deus. Ele andava. Então, enquanto o povo estava lá curtindo, estralando e vivendo sua vida, e 2021 será diferente, Noé continuava andando com Deus. Olha, eu confesso para vocês, esses dias não têm sido simples para mim, para minha casa, porque o Senhor nos tirou do nosso apartamento e não nos colocou num novo. Nós estamos por aí, orando, perguntando para Ele onde será, e ainda nós não tivemos uma resposta, e está sendo um pouco divertido. Eu estou sentindo, obviamente que não se compara, mas parece aquela travessia do povo que saiu de um lugar para ir para outro. Houve um tempo de travessia. Eu me sinto um pouco assim. Eu não sei onde estão as minhas coisas, eu não sei onde está meu cinto. Às vezes eu não encontro uma calça, mas tudo bem. Vocês estão me vendo só da cintura para cima, está tudo certo. Mas eu medi a minha bermuda, é do tamanho da saia de muitas irmãs, aleluia. Então está tudo bem. Isso é outra pregação. Gente, ele andava com Deus. Ele podia não andar com os homens poderosos de sua época, mas ele andava com Deus. Ele podia não andar com as pessoas que estavam engajadas em seu tempo, mas ele andava com Deus. E essa palavra andar com Deus, eu fui pesquisando nas Escrituras. A primeira vez que essa palavra é usada era o rio de Deus, ele corria. Os 4 rios de Gênesis, eles corriam. E correr é uma ação do reino de Deus. O reino de Deus está sempre indo para frente, ele não volta para trás e ele não fica parado. Os sinais só podem seguir aqueles que creem, ou seja, eles estão em movimento. As coisas de Deus, elas sempre estão em movimento. As coisas de Deus nunca estão paradas. O Senhor nunca escolheu homens ociosos, ele sempre escolheu homens que estavam fazendo alguma coisa antes. Então o reino de Deus é movimento, o reino de Deus é movimentação, o reino de Deus é um mover. Então eu cliquei para descobrir o que era essa palavra andar com Deus. Então a primeira menção dela é o rio corria, e a segunda menção dela é muito bonita. Gênesis 5, deixa eu ver, Gênesis 5, 22, Enoque andou com Deus. Outro homem que andou com Deus, ele andou com Deus por 300 anos. 300, se você pesquisar a numerologia bíblica, você vai entender que fala de um remanescente, de um povo fiel. Os 300 de Gideão, esses 300 anos de Enoque. Então Enoque representa um povo, não um homem. Ele representa uma igreja, a igreja dos primogênitos, a igreja dos remanescentes, a igreja que é a estirpe de Noé. A estirpe de Noé é povo que anda tanto com Deus que fica sabendo coisas que o resto da humanidade não sabe. Gente, Enoque não escreveu Bom Dia Espírito Santo porque antes dele escrever a sua experiência de andar com Deus, ele foi raptado, ele foi arrebatado, ou seja, o arrebatamento acontecerá. O dia e a hora fica por conta da sua interpretação teológica, mas o povo fiel que anda com Deus, ele é raptado em algum momento. Aliás, não só num evento apocalíptico. Muitas pessoas têm histórias de arrebatamento. A Bíblia diz que Filipe foi transladado de um lugar para outro no Novo Testamento. É um tipo de rápido arrebatamento. Mas uma verdade o dia e a hora ninguém sabe, mas uma verdade é: quem anda com Deus é escolhido de Deus, é guardado por Deus, é protegido por Deus, é sua ovelha. O nosso ano profético é o Bishop, que significa se mantenha como uma ovelha. E uma das outras menções, essa me dá um pouco de receio até, uma das traduções desse versículo, desse andar, ela também está: o Senhor andava pelo Éden. Adão e Eva haviam pecado, Adão e Eva haviam errado, Adão e Eva escutavam os seus passos, o Senhor andava pela terra. E olha que louco,
Tanto Noé quanto Enoque, eles tinham prazer de andar com o Senhor. Em vez deles andarem atrás só de investimentos, em vez deles andarem atrás de mulheres, em vez deles andarem atrás de homens, em vez deles andarem atrás de curtição, de emoções, e de esportes radicais e qualquer outra coisa, e algumas das coisas que eu citei não é errado, não é pecado, mas eles tinham fome pela presença, fome de estar próximo, fome de saber o que Deus gostaria, o que Deus pensa, o que Deus acha. Eles queriam a glória de Deus, eles queriam o doxa de Deus, eles queriam o cabode de Deus. Cabode é glória no Antigo Testamento, que significa peso, e doxa significa no Novo Testamento glória, mas tem a ver com a opinião de Deus. Então, tanto Enoque quanto Noé, eles se importavam com a opinião de Deus na vida deles. Mas olha que incrível, está em Gênesis 3:8, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gente, a única maneira de um de nós ter medo da presença é quando nossa mente está tomada por incredulidade. Meus amigos, deixa eu te falar uma coisa muito simples de entender. Adão e Eva pecou porque eles queriam ser como Deus, mas o pecado não foi querer ser como Deus. O pecado foi não respeitar a palavra de Deus. Deus disse: nunca coma desse fruto. Então, quando eles pararam de crer na palavra de Deus, começaram a crer na sua própria imaginação, ou começaram a racionalizar e chegar à conclusão: vamos comer e ser igual a Deus, na verdade eles se tornaram incrédulos. Então a incredulidade é a mãe de todos os pecados. Se eu começar a parar de crer que Deus está cuidando da minha transição, da saída de uma casa para outra, se eu parar de crer que Deus está me tirando o endereço para levar para o endereço que Ele tem, daqui a pouco eu me perco, e a incredulidade bate e eu vou ter que resolver isso da minha maneira. E eu não acho que todas as casas que eu já mudei até hoje eu deveria fazer assim, mas me parece que é uma estação em que Deus espera algo. Parece que Ele quer me treinar num nível maior de dependência. Então tá bom, Senhor, eis-me aqui, eu posso depender de Ti, eu não vou forçar uma porta. Eu aprendi com o meu pastor Mark Schubert: você toca uma porta, se é uma porta de Deus, ela se abre. Nós não forçamos porta. Quem força a porta é ladrão, quem tenta entrar pela janela é o salteador. E de verdade nós teremos consequências com as autoridades. Então no mundo espiritual também é assim: quem tenta arrombar uma porta ou procura uma brecha para entrar é o diabo. Nós esperamos no Senhor. Então olha só, olha que incrível, Gênesis 5:24, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado entre nós, pois Deus o havia arrebatado. Você sabe, meus amigos, um dos grandes problemas do cristão na igreja hoje é que ele não crê. Ele necessita da presença de um pastor, ele necessita e precisa da presença de um líder, ele necessita falar na rede social, ele necessita de ajuda de alguém, mas ele parou de crer que Deus é onipresente, está em todos os lugares. Ele parou de crer que se ele entrar no quarto, abrir a porta, buscar Deus em secreto, Deus pode falar com ele por meio da sua palavra. Eu lembro de um tempo que os evangélicos criticavam extremamente o catolicismo, porque a Bíblia diz que só existe um mediador, e a mãe de Jesus, Maria, é chamada por eles de medianeira, e muitas vezes os evangélicos falavam assim: não existe uma medianeira, isso não é bíblico. Não, Timóteo diz que entre Deus e os homens existe um único mediador, Jesus Cristo, está na Bíblia mesmo. Mas o problema é que os evangélicos criam um monte de outros mediadores. A bênção do pastor se tornou mediador para algumas pessoas, a liberação do líder se tornou voz de Deus para algumas pessoas. Gente, nós deveríamos andar com Deus, nós não deveríamos andar com os crentes necessariamente, andar com os poemeiros, andar com outra linha denominacional. Nós deveríamos andar tanto com Deus, a ponto de sabermos quem são os amigos de Deus e quem não são os amigos de Deus. Por quê? Porque Deus sempre vai revelar os amigos dele para os amigos dele. Eu me lembro que um dia eu fui convidado para pregar na base missionária do Giovanni Si, um dos lugares que eu mais amo estar na minha vida. Tenho muitos amigos lá, um beijo para toda a companhia Nissi. E eu me lembro, gente, que eu voltei de uma das pregações que eu fiz lá, e um cara muito
astuto, que articulava várias coisas para ele ter uma agenda. Essa galera do Agenda Aberta, ele simplesmente fazia tudo para articular uma agendinha. Então ele chegou para mim e falou assim: ô Lê, fala uma coisa para mim, cara, quem que te armou para pregar lá no Nici? Falei: ué, foi um amigo nosso. Sério, mano, quem? Conta para mim. Eu falei: Jesus. Ele falou: sabe, tipo, risada de gente babaca. Tipo, cara, dele, eu sei que é Jesus. Eu falei: não estou entendendo a pergunta, cara, dele. Não, pensei que fosse algum brother que te armou lá. Gente, o reino de Deus não é um acordo. O reino de Deus não é um aperto de mão. O reino de Deus não é feito por vínculo nem por amizade. O reino de Deus é feito por aqueles que andam com o Senhor, é estabelecido por aqueles que ouvem a voz do Senhor. E esses homens são aqueles que podem manifestar coisas aqui na terra como no céu. Ou seja, Noé andou tanto com Deus que ele sabia a hora que ia começar o dilúvio. Gente, há quem diga teologicamente que não há uma menção de chuva desde Gênesis 1, verso 1 até o dilúvio. Se isso é uma teoria verdadeira teológica, você imagina, porque o orvalho brotava do chão da terra e ele irrigava a terra, é o que diz em Gênesis. Imagina, a humanidade nunca viu chuva. E o pior, o barco foi construído num lugar onde não havia mar. Então não tinha chuva e não tinha um mar para fazer aquela grande arca navegar. Mas a verdade é que Noé andou tanto com Deus que ele tinha uma informação privilegiada. Amigo, informação privilegiada não é qual é o próximo Bitcoin que vai subir. Informação privilegiada não é a próxima ação da bolsa que vai ser a Magalu. Informação privilegiada é ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, ela está treinando os seus ouvidos para ouvir a trombeta. Porque de verdade, quando a trombeta vier e ela vai soar, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no corpo glorioso. Mas uns não vão ouvir a trombeta. Os seus ouvidos estarão cheios de comichões, cheios de vontades humanas, cheios de necessidades humanas. Então eles estarão entorpecidos e não poderão ouvir a voz de Deus. Então de verdade até vai ter um arrebatamento, mas para outros vai ter um arrebentamento. Vocês serão destruídos por não ouvir a voz de Deus. Então presta atenção. Eu tenho que andar com Deus até quando, Leandro? Eu tenho que andar com Jesus até que dia? Até se tornar um amigo. Mas será que ele quer ser meu amigo, Lê? Bom, a Bíblia diz em Tiago 2,23: cumprindo-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Gente, Deus escolheu Abraão para amigo. Por quê? Porque Abraão cria, gente. Abraão não viveu a vida mais reta do mundo, não. Aliás, alguém que viveu a vida mais reta do mundo nas escrituras é Jesus. Tirando Jesus, ninguém viveu tão reto assim como ele. Jó precisou confessar: antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te viram. Jó foi salvo da sua autossalvação. Jó fazia tantas coisas boas que ele era salvo por causa dessa bondade. Olha quanto crente está me assistindo agora. Você é um frustrado e você vive falando: eu não merecia passar a vida que eu vivi, não plantei isso, eu não merecia passar o que eu passei. Gente, Deus merecia Lúcifer, Jesus merecia Judas. Eles plantaram alguma coisa de ruim para colher essas pragas desses caras. Então para com a sua justiça própria, que ela é imunda diante da justiça do Senhor. A sua justiça é imunda, e você pode se tornar o filho pródigo que não fugiu, mas aquele que ficou dentro de casa. Um homem que vive por sua justiça própria e não pela dependência e gratidão pela presença do Pai. Então olha só, em dias chaves, em situações chaves, Abraão simplesmente creu. Ele creu a ponto de ir sacrificar o próprio filho em adoração ao Senhor. E o Senhor disse: eu não preciso disso. O Senhor proveu para si o cordeiro. Então de verdade ele ia matar o primogênito dele. Deus falou: ninguém vai precisar fazer isso, porque eu já tenho o meu primogênito, que antes da fundação dos séculos ele já foi imolado, ele já estava morto por amor de vocês. Então Tiago no verso 24 ainda continua assim: vejam, uma pessoa justificada não somente por obras, aliás, uma pessoa justificada por obras e não somente por fé. Tem um monte de gente que pode estar me assistindo agora e você fala assim: não, eu creio, sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. E onde estão suas obras? A obra é uma ação, andar junto é uma ação, se mover por fé é uma ação, é a ação da fé. Uma fé
improdutiva não é fé. Uma fé improdutiva do nada pode se tornar uma incredulidade, e você agir para a sua alma, agir para o seu pecado, agir para o seu erro. Agora, permanecer no Senhor e se movimentar com o Senhor, andar com o Senhor, fazer uma obra para o Senhor, é ter uma obra movida pela fé. Então você vê que tanto Abraão quanto Raabe foram justificados por suas obras, oriundas de fé, obviamente, mas as obras deles falavam. Assim como a oferta de Abel falava, a estratégia de Raabe falou, e os passos e as obras de fé, mas as obras, as ações de Abraão, elas falam até o dia de hoje. Verso 25, caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e fez eles saírem por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Gente, se você não fizer tudo para andar com Jesus, você está morto. Se você não gastar sua grana andando com Jesus, você está morto. Se você não gastar os dados do seu celular para saber mais de Jesus, você está morto. Se você não gasta seu carro para ir atrás de algo que Jesus quer que você viva, faça ou tenha, você está morto. Então a verdade é que eu sempre investi naquilo que eu mais amei, seja bebida, seja droga, seja negócios, seja mulherada, seja almarada, seja prostituição, seja vícios. Eu investi o meu tempo, eu investi meu coração, eu investi meu dinheiro atrás disso. Então andar com Deus, fazer a obra de Deus, caminhar com Deus e de encontro ao Senhor, são as obras que nos justificam, como foi o caso de Abraão e como foi o caso de Raabe. Agora deixa eu falar, quando eu começo a pregar assim, os arminianistas ficam felizes, porque eu estou falando de uma ação que depende de você e de mim. Mas na verdade o querer e o efetuar vem de Deus, então não depende de mim. Até o que eu quero é Deus que está querendo que eu queira. Até o que está nascendo no meu coração já foi uma semente que o Senhor colocou em mim, se é que eu sou um homem temente, porque pode ser uma semente do inimigo. Agora olha só, João 15, versículo 10. Todos os crentes têm mania de perguntar quem quer aceitar Jesus. Nós deveríamos fazer a pergunta direito: Jesus, quem que o Senhor quer aceitar aqui nesse lugar? Jesus, aponta o dedo para mim, quem é a pessoa que o Senhor vai salvar hoje. Não somos nós que escolhemos Jesus, é Ele que nos escolheu antes. Então João 15, verso 10. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Gente, esses dias eu fui confrontar um cara. Ele é um pastor. Ele não quer mais nenhum tipo de tratamento, de restauração da sua vida, do seu casamento. Ele quer viver uma vida de boy, viver uma vida de solteiro. Ele quer viver uma vida que ele investe nas coisas dele, porque dele, por ele, para ele. Então ele não quer mais discipulado, nem ser cuidado, nem quer a família dele, nem quer mais nada. Então de repente eu falei: cara, eu estou te abandonando, estou entregando você, como diz 1 Coríntios capítulo 5, estou entregando você para o cão, porque não tem mais o que fazer. Ele falou: sai fora, você está me julgando, eu amo Jesus. Cara, eu sei que ele não ama Jesus pela palavra. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. O único jeito de um pastor casado permanecer no amor de Jesus é continuar pastoreando, é continuar sendo cuidado pela liderança que o ama, e é voltar para sua casa e tentar restaurar o casamento. Essas coisas são obediência às palavras de Jesus. Se eu não obedeço, é claro que eu não amo. Então esse tipo de irmão, ele cai lá em Hebreus 6, uma vez iluminado, teve até voz no nosso meio, poderia pregar, mas escolheu uma vida deliberada de pecado, já não há mais sacrifício para ele. Se o Pai, Filho e Espírito Santo, a amizade dos três, não é mais algo real dentro da vida de um cara, ele não precisa da igreja, ele não precisa da gente. Leandro Barreto é que não tem um nome que pode salvá-lo. Então, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, cuidado. Se você escolher ser amigo do mundo e das coisas do mundo, você pode perder a amizade do Espírito Santo, você pode perder a amizade de Deus. Então, de verdade, e quando nós fomos confrontar, a pessoa disse: cara, isso aí é cancelamento. Nossa, e essa palavra é muito politicamente correto.
a gente está falando de reino de Deus. E ainda que a gente perca a nossa cabeça por pregar o reino de Deus, lá no reino dos céus não entra nenhum coxo. Eu estarei para sempre com o cabeça que é Cristo. Não é a minha cabeça que é pensante, é Ele que é cabeça sobre mim. Podemos perder aqui, como foi João Batista, mas já estaremos com Ele para todo sempre, e Ele é o nosso cabeça. Não se preocupe com a sua própria cabeça, meus amigos. Então vamos lá, versículo 11: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Gente, eu pergunto para alguns crentes se eles estão felizes. Ele fala, a alegria do Senhor que é a nossa força, não sei o que. Os caras querem criar uma confusão contra o nosso cumprimento. Para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Gente, ser amigo de Jesus, caminhar com Jesus, obedecer a palavra de Jesus, deixar o querer efetuar do Espírito Santo de Jesus operar dentro de nós, nos trará sim uma alegria completa. Nos trará. Eu fui fazer um lanchinho ontem. Então eu fui no supermercado, comprei um hambúrguer, comprei um pão, e comprei maionese, comprei queijo, comprei catupiry, e voltamos para casa. E como nós não estamos na nossa casa, a gente não sabia onde tinha panela, onde tinha isso. Então de repente, o simples fato de fazer um lanchinho criou uma operação dentro do meu lar. A Radassa precisava cuidar do bebê Samuel, e a Érica precisava me ajudar, porque eu, cozinheiro, é a mesma coisa do que eu, sei lá, dirigindo um trator. Não consigo, não faço a menor ideia como é que faz. Então eu estou lá na cozinha, tentando fazer o lanche, e de repente virou uma festa, e de repente virou um evento de família, e de repente a nossa alegria era completa. Não estávamos na nossa casa, não tínhamos as nossas coisas, não sabíamos onde estava a faca para cortar o pão, e não sabíamos qual panela usava para fritar o hambúrguer, mas a alegria do Senhor, que está se completando a cada dia mais dentro de nós, fez daquele momento memórias que serão relembradas para sempre. Então hoje a minha filhinha já estava contando para o tio Léo, tio Léo, ontem nós fizemos hambúrguer, foi super maneiro, fizemos uma bagunça aqui em casa, mas no final foi super legal. E hoje ela já disse, vamos fazer de novo, alguma coisa que a gente não sabe no que vai dar. Então gente, presta atenção, sua alegria não está na casa que você mora, sua alegria não pode estar na roupa que você veste, porque se tiver, na falta disso, você vai ficar angustiado. Se a sua alegria estiver em amigos e não em Jesus, você não será completo, porque o dia que você perder a atenção desses amigos, você vai se sentir deixado para trás, vai se sentir incompleto. Versículo 12, meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu vos amei, porque ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Aqui o texto são palavras do próprio Jesus, e ele está falando que não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Gente, presta atenção, onde é que o progressismo, onde é que o mundo líquido, o amor líquido e o marxismo cultural estão nos levando? O amor da pessoa por si mesmo está passando acima de tudo. Eles querem ressignificar o amor. Dizendo que amor é faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Mas presta atenção, o próprio Jesus disse, não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ninguém tem amor maior, esse amor é o ágape. E de verdade, como é que eu recebo esse amor e me mantenho nesse amor? Não me amando. Cada vez que eu me amo acima de tudo, eu vou passar por cima de alguém, eu vou escravizar alguém. Não, Leandro, não escravizo ninguém. Cara, se você pega uma garota que não é sua, rouba o emocional dela para você e depois joga ela fora, você violou emocionalmente uma pessoa. Se nós podemos encher a cara e saímos que nem louco de carro, e daqui a pouco a gente bate o carro no carro de uma outra família e morre alguém, nós fomos tão egoístas que a gente queria ter uma noite de pingaiada e a gente não pensou na vida do próximo. Então quando você abusa de alguém, você não pensa nesse alguém. Quando você quer curtir a sua vida e isso atrapalha, isso burla o limite da vida boa do próximo, então você começa a burlar tudo por amor a si mesmo. Então de verdade, fica o antídoto para permanecer no Senhor: amar a Deus sobre todas as coisas,
porque foi por meio do sacrifício do seu Filho enviado, Jesus, que nós fomos salvos. Não há ninguém que ame mais do que esse ágape. E quando depois eu amo o próximo, ao invés de usá-los, ao invés de abusar deles, quando eu os amo, então eu estou vivendo algo muito mais alto no Senhor, eu estou vivendo algo ainda muito mais poderoso no Senhor. Então a Bíblia diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Gente, você não precisa nem continuar vendo nossa live. Pega os evangelhos de Jesus e vê o que ele ordena, vê o que ele pede, e permanece nisso. Permanece nisso, fica firme nisso. Olha só o que ainda diz: já não os chamo mais de servo, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado vocês de amigo, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido. Deixa eu falar uma coisa com muito temor e tremor. Tem bastante gente trabalhando nessa live aqui para a gente pregar para você. Em algum momento isso aqui pode se tornar um ativismo religioso, ao invés de um relacionamento com Deus. E quando eu tenho que estar no culto, e quando eu tenho que ser um staff, quando eu tenho que ser líder, quando eu tenho que ser pastor, quando eu tenho que ser diácono, eu já perdi a minha alegria de viver com o Senhor. Então ele não nos chama de servo, ele não nos chama de staff, ele não nos chama de diáconos, ele não nos chama de trabalhadores da obra, ele nos chama de amigos. Ele quer revelar os segredos do seu coração para seus amigos, para aqueles que andam com Ele, para aqueles que permanecem na presença dEle, para aqueles que todo dia buscam o Senhor de manhãzinha, para aqueles que todo dia pegam e chamam o Senhor para fazer parte de suas vidas, para aqueles que todo dia eles simplesmente convidam o Senhor: faça parte do meu café da manhã, Jesus, faça parte do meu almoço, Jesus, faça parte do meu trabalho, faça parte da minha vida cotidiana com a minha família. Então, vocês serão amigos se fizerem o que eu ordeno. Como é que eu sei que eu sou amigo? Eu estou fazendo porque Jesus quer. Cara, mas por que você é fiel? Porque Jesus quer. Por que você vai orar? Porque Jesus quer. Por que você jejua? Ué, porque eu tenho fome de Jesus. Por que você vai na igreja? Porque o congregar é algo que Jesus espera de mim. Eu quero o que Jesus quer. Versículo 16: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. E agora, gente? Deixa eu te falar, várias vezes eu escolhi desviar. Várias vezes eu escolhi sair fora. Várias vezes eu escolhi meter o louco e falar: não quero mais fazer nada. Mas Ele continuou me escolhendo. Ele continuou me amando. E Ele me fez lembrar: Lê, você não aceitou Jesus. Foi Jesus que te aceitou. E cara, e à medida que eu fui me deparando com isso, eu lembrei de Lucas 16, versículo 17. A Bíblia diz que o filho pródigo, quando olhou para o porco comendo, porque ele queria ser um porco, ele estava tão no fundo do poço que ele estava disputando a comida do porco, e tinha que ser porco, porque os judeus não se alimentavam dessa categoria de animal. Isso era um pecado. Então significa que ele pecou todos os pecados, inclusive esse. Então ele estava quase sonhando: o meu sonho é ser um porco, porque pelo menos o porco come comida de porco. Então de repente ele se lembra: os servos do meu pai comem melhor do que esse porco. Então no verso 17 ele não volta para o pai porque ele ama o pai, ele não volta para o pai porque ele quer o pai. No verso 17 ele volta para o pai porque ele quer comer. A verdade é que no que ele volta por interesse, o pai vai até ele por um interesse ainda maior e espiritual. O pai corre até ele. Então note, gente, Adão andou com Deus, Adão andou com Deus, Adão errou e deixou de andar com Deus, e depois Adão ficou querendo lá ter umas conversas com Deus. Enoque andou com Deus, desapareceu. Noé andou com Deus, salvou a sua casa. Mas e quando Deus vem correndo ao seu encontro, gente? Essa é a passagem. Deus veio correndo de encontro com a humanidade. O Senhor Jesus, ele sai do céu, ele se despiu, ele se fez como homem, se tornou servo de todos e veio correndo. Então em Jesus converge todas as coisas. Então olha que coisa poderosa. Nós vamos andar juntos e tentar voltar a andar junto e se converter novamente, voltar para Jesus até que a gente venha a ser um. E a oração de Jesus é poderosa para nos proteger. Olha que coisa maravilhosa. João 17, versículo 20.
Minha oração não é minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Gente, o único jeito do mundo crer que Deus enviou Jesus é se sua vida for transformada por Ele. Então alguém que viu você no erro, alguém que viu você no pecado, hoje vê você exalando Cristo, ele vai crer que Jesus existe. Quando eu olho para o meu irmão que viveu drogado, eu falo, cara, Jesus é poderoso, transformou esse cara. Cara, versículo 22, eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que ele seja levado à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Meus amigos, deixa eu te falar uma coisa, a igreja de Jesus, ela está se juntando cada vez mais. Eu não sei ainda como existe racha na igreja. De verdade, a Poema ela já se juntou com 2 igrejas, uma em Taubaté e uma em São José dos Campos. Havia 2 igrejas em Taubaté, elas se tornaram uma. Havia 2 em São José, elas se tornaram uma. A gente, ao invés de rachar, a gente busca sempre a unidade. Por quê? Porque ninguém sai de uma família espiritual, ninguém troca de família espiritual. As pessoas podem trocar de denominação se viver na superficialidade, mas na verdade de família você não troca, de palavra profética, de uma rema, de uma família não se troca. Então de verdade, quando a gente parar de se dividir, quando você parar de dividir, moça, suas coisas com o seu marido, quando você, marido, parar de dividir suas coisas com a sua mulher, você se torna um, sua família se torna um, e aí você consegue ser um com a sua igreja. Então nós vamos mostrar para o mundo a unidade da fé, e isso revela Jesus, isso revela o Pai, isso revela a força do Espírito Santo. Então pensa comigo, Deus andou com o homem, mas o homem escolheu parar de andar com Deus. Mas de repente, não existia uma regra, todo mundo vai ter que andar ou todo mundo não vai ter que andar, mas Noé, deu um jeito de andar com Deus. Enoque deu um jeito de andar com Deus. Enoque andou com Deus a ponto de Deus falar, cara, chega aí, vamos embora. E que levou embora, foi tão amigo que foi embora. Agora Noé, gente, para mim é o avivamento dos últimos dias. Eu não acredito que nós teremos mais muitos Moisés, homens que vão salvar 3 milhões de pessoas, mesmo porque Moisés não salvou tudo aquilo, porque o povo morreu no deserto. Quem nasceu no deserto até entrou em Canaã, mas quem saiu do Egito, só 2 entraram em Canaã. Então preste atenção, os últimos dias serão dias em que você precisa avivar a sua casa, serão dias que você tem que orar com seus filhos, você tem que orar com seus pais, você tem que buscar a Deus, você, mamãe, papai e filhinhos, porque nós não vamos salvar a humanidade, nós não vamos sair por aí ganhando pessoas, nós não vamos sair pela face da terra fazendo coisas, nós vamos construir a nossa arquinha, e nós vamos partir com Jesus daqui a algum tempo. Esqueça essas conquistas das nações, nós todos salvando nossa própria casa e tocando mais alguns, tocaremos as nações, mas esquece, não queira ser um homem que vai tocar as nações, uma mulher que vai tocar as nações, não se preocupe com isso, porque de verdade, eu não sei se você está reparando nos sinais, mas a terra cheia da glória de Deus só vem no milênio, não vem antes. Toda a terra sendo cheia da sua glória só vem no milênio, não acontece antes. A mensagem triunfalista começa a naufragar a partir de agora. A partir de agora ela começa a desaparecer, sabe por quê? Porque nós não vamos tomar os 7 montes. Nós devemos querer, nós devemos ir para cima, nós devemos não baixar a guarda. Você é um político, seja um cheio do Espírito Santo. É um médico, seja um cheio do Espírito Santo. É um advogado, seja um cheio do Espírito Santo. É um empregado doméstico, uma cheio do Espírito Santo. Mas, na verdade, que todo o controle está indo para a mão do anticristo. Já já você não vai poder ver uma live como essa, porque a censura vai tirar isso. A censura não vai permitir você assistir isso. E se você acha ainda que é uma conspiração, você é um tapado espiritual que não consegue ver os sinais de Deus. A sua mente está sendo cauterizada, e a marca da besta não vai ser uma vacina nem um chip. A marca da besta nada mais é do que uma ideologia completamente contrária a tudo que se chama Cristo.
a tudo que se chama cristianismo, a tudo que se chama verdade do Senhor, entre o homem e a mulher, o casamento, a família e a igreja. Tudo isso será diluído, será levado a nada, até que então venha o Senhor e estabeleça todas as coisas e se manifeste como Ele há de ser. E Efésios capítulo 1, verso 20, essa fala da plenitude de Deus. A plenitude dele é Cristo. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Gente, deixa eu te falar uma coisa. A briga política no Brasil, a briga política nos Estados Unidos, cara, eu não estou nem aí com isso. O poder de Jesus é muito maior, o poder de Jesus é muito mais alto. O poder de Jesus, Deus exerceu sobre ele, ressuscitando ele dos mortos. Gente, há impeachment, não há impeachment, homens são derrubados, não são derrubados, o tapete de um é puxado, não é puxado, isso tudo não é nada perto do poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, trouxe ele à vida depois do terceiro dia, e fazendo-o assentar à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo. Ei, governo, existe alguém muito acima de todos vocês, muito acima de qualquer autoridade. Ei, Vale do Silício, existe uma autoridade ainda mais alta do que a autoridade que vocês têm aqui na terra, e até a autoridade que todos vocês têm, vocês não teriam se não fosse dada por Jesus. Então, poder e domínio, e todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e designou cabeça de todas as coisas para a igreja. E quem é a igreja? É o seu corpo. E ela é o que? A plenitude daquele que enche todas as coisas em todo o tempo. Ou seja, olha que redundância, gente. Ele é o cabeça da igreja que o completa. Ele é o cabeça da igreja que o completa. Mas ele é aquele que enche todas as coisas, inclusive a igreja, em todo o tempo e em qualquer circunstância. Ou seja, esse é o fim. Nós vamos andar com Deus, e vamos buscar andar com Deus, e vamos buscar voltar na presença de Deus, e vamos voltar a buscar ser cheio do Espírito Santo, até que uma hora nos tornamos um, e quando Ele se manifestar da maneira que Ele é, então nós nos manifestaremos com Ele. Então olha que louco, Deus andou com o homem, mas o homem pecou. Depois, simultaneamente, na pessoa de Jesus, o homem andou com Deus, porque Jesus andava com Deus sendo homem, mas Deus andou com os homens, porque o seu nome era Emanuel, Deus conosco. Então na pessoa de Jesus, ele era um homem humano que andava com Deus. Mas na pessoa de Cristo, os humanos andavam com Deus, porque quando chegavam nele, viam a palavra de seu Pai, viam a ordem de seu Pai, o poder de seu Pai, a unção de seu Pai, o qual vos enviou. E ele nunca falou de si mesmo, sempre falou do Pai. Ou seja, em Cristo, por Cristo e com Cristo é que todos nós nos tornamos um só. E Leandro, mas por que você está pregando essa mensagem? Eu vou dizer por quê, gente. Eu vou dizer quem você precisa se tornar a partir de hoje. Se você não quer ser cobrado de algo que Deus está falando, desliga agora a live e não assiste mais, vai embora agora, porque daí você não vai ser cobrado por algo que você vai ficar sabendo se você continuar assistindo. Só que se você continua assistindo, ou está ouvindo esse podcast, ou essa live, ou esse YouTube, eu vou te dizer como será o dia do fim. Mateus 24, verso 37, pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Meu Deus, como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Olha só, pois assim como dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Gente, presta atenção. Todo mundo casando, todo mundo dando casamento, todo mundo querendo festa, todo mundo querendo curtição, todo mundo querendo alegria, todo mundo querendo cultura gourmet. De repente, aqueles que andavam com Deus, eles desaparecem, até o dia em que Noé entrou na arca. Todo mundo curtia até o dia que Noé, ou seja, não é a terra que ordena nada, é a convergência de Deus que ordena tudo. Se o povo de Deus está pronto, maduro, posicionado, e Deus toca a trombeta, então a terra está toda perdida. Então não é a terra que faz,
não são as leis que fazem, não é tudo que estão tentando fazer com a gente que vai fazer o que Deus vai fazer com a gente, porque é Deus que faz todas as coisas. Até o dia que Noé entrou na arca, e eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Fica uma dica: o dilúvio não levou Noé, o dilúvio não levou sua família, o dilúvio levou o povo. É por isso que alguns não acreditam no arrebatamento escapista. Eles acham que quem vai ser levado mesmo é o mundão, e não vai ser levado com o Senhor, vai ser levado por todo o lixo que vai tomar e transbordar essa sociedade. Então, se a Bíblia diz que vai ser como nos dias de Noé, quem que resta você ser? Pensa comigo. Então 2 estarão no campo, e um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora que o seu Senhor irá voltar. Porém considerem isso: se seu pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Note comigo, quem que foi levado? Noé ou a terra? A terra foi levada, Noé ficou dentro da arca. Depois vem um texto que diz o quê? 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Presta atenção. A ideologia líquida, progressista, marxista cultural já está levando o povo do nosso meio. Povo que cria em família já não está crendo mais. Povo que temia Deus e temia o pecado já não está temendo mais. Eles estão sendo levados. A rede social está levando. Todas as séries estão levando. As coisas do mundo estão levando. O ensino nas escolas estão levando o povo. Uns são levados para o pecado e outros são deixados. Esses que são deixados, eles estão protegidos pelo Senhor. Os que são levados, foram levados na conversa, foram levados nas ideologias, foram levados no papo furado. E olha só, presta atenção. Assim como Adão e Eva andaram com Deus todos os dias até que pecaram, então eles escolheram parar de andar com Deus. Mas Noé, em meio a uma intensa iniquidade, Deus não achou ninguém na terra a não ser Noé, seu amigo e sua família. Mas antes dele já tinha acontecido com Enoque. E depois desses homens vem Jesus para separar um povo, um remanescente. Enoque fala dos 300. Enoque fala de um povo. Esse povo deveria ser eu e você. Eu não posso responder por todos nós. Os 300 hoje deveria ser cada um de nós, mas eu não posso responder por todos nós. Então, por favor, se muitos casam, outros dão-se em casamento, comem, bebem e curtem, o que restou para eu e você ser? Nos restou ser como Noé. Porque se vai ser como nos dias de Noé, então que a gente seja como Noé. Os dias de Noé destruíram a terra, mas não destruíram Noé. O dilúvio de Noé destruiu a terra, mas não destruiu a família de Noé. Deixa eu te falar, o arco-íris de Deus foi o símbolo de que Ele não faria desse jeito novamente. Mas o Deus do arco-íris também é o Deus do dilúvio. O Senhor está nos chamando nesse momento, minha gente, presta atenção, para sermos como Noé. Que cada um que está me ouvindo até aqui, feche os teus olhos agora. Prepare a sua casa como uma arca. Prepare a sua família como uma arca. Prepare a sua família, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Pode ser a semana que vem, pode ainda demorar uns 10 anos. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Mas a verdade é que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, minha gente, por favor, em nome de Jesus, com temor e tremor, vamos ser aqueles que andam com o Senhor. Volte a andar com o Senhor, volte a andar no temor, volte a andar na sua palavra, volte a andar no seu entendimento, volte a andar nas escrituras sagradas. E saibam que muitos de nós serão deixados e outros de nós serão levados. Uma vida feliz tem levado homens que andavam no nosso meio
Eles querem ser felizes de outro jeito, então estão abandonando o Senhor, estão abandonando sua palavra, estão abandonando suas famílias. Já está acontecendo nos nossos dias. Pessoas que querem casar-se e dar-se em casamento, comer, beber, curtir, viver. Já não somos mais diferentes do mundo. As festas de muitos de nós é igualzinha do mundo. O jeito de muitos de nós é igualzinho do mundo. A iniquidade foi tomando a um ponto que as pessoas não perceberam quando a arca se fechou e Noé partiu. Moisés não perdeu a sua salvação, mas não entrou em Canaã. Noé foi salvo, mas note que mesmo depois de ser salvo, um de seus filhos saiu e a iniquidade estava dentro dele. Ou seja, crentes, sejam tementes. O novo nascimento não é um evento de um dia, que deixa você brilhante, salvo para sempre. O novo nascimento é um processo, que vai te levando a andar cada vez mais junto com o Senhor. Se você sair da arca e parar de andar com o Senhor, você pode cair como um dos filhos de Noé. Então, se você está na igreja, se você é crente, se você aceitou Jesus um dia, isso não é garantia nenhuma da sua salvação. Salvos serão aqueles que andaram com o Senhor. Os salvos serão aqueles que têm ação e obra que revelam o Senhor. Os salvos serão aqueles que têm mais prazer na lei de Deus do que em sua própria vida. Os salvos serão aqueles que não vão negar o Senhor. Os salvos serão aqueles que não vão aceitar a marca da besta. Os salvos são aqueles que querem andar e ouvem os passos do Senhor, e quando ouvem não temem, e quando ouvem não tremem, mas quando ouvem os passos do Senhor vão correndo de encontro, porque eles sabem, não foi eu que escolhi o Senhor, mas foi Ele que me escolheu. Eu gostaria de fazer muitas coisas, mas o Espírito de Deus não me deixa. Eu gostaria de não pregar certas mensagens, mas o Espírito Santo de Deus não me deixa. Eu gostaria de ser um cara na minha, só cuidar da minha casa, da minha família, mas o Espírito Santo me pediu para ser uma voz que continua clamando no meio do deserto, que continua clamando no meio dos algoritmos, que continua clamando no meio do progressismo, que continua clamando no meio desse tempo, que uma lavagem está sendo feita na mente das pessoas, e os últimos homens que eram resistência para conservar alguma coisa estão rodando um a um, e o filho da iniquidade já está para se manifestar no nosso meio. Portanto, escolha se você é dos que casam, dão-se casamento, comem, bebem, curtem, ou se vocês são como Noé. Escolhe hoje. Virá o dia que você não terá uma live, virá o dia que você não terá um lugar para congregar, virá o dia que você terá a sua casa, a sua família, e vocês serão cristãos secretos, porque até isso será perseguido. Então virá o tempo do fim. Vão zoar você, vão tirar sarro da sua cara, assim como fizeram com Noé. Quando chega a chuva, Noé? Quando que esse barco vai flutuar? Quando menos perceberam, quando todos estavam na sua cultura pessoal, curtindo a sua própria vida, aquele barco começou a flutuar. E talvez os homens que estavam boiando para fora em meio àquela chuva, apavorados com medo, eles perguntavam: quem são aqueles dentro do barco? Provavelmente a resposta era: são aqueles que andavam com o Senhor. Deixa eu falar uma coisa: você pode ter sofrido muita coisa, mas você está se tornando inabalável no meio dessa geração líquida, porque vocês são aqueles que têm andado com o Senhor. Sabe por que seu filho vai voltar para casa, sua filha vai voltar para casa? Sabe por que seu casamento vai ser restaurado? Porque vocês são aqueles que têm andado com o Senhor. Mas sabe por que nós estamos perdendo gente? Porque eles são aqueles que não querem andar com o Senhor. Mais vale ser amigo só do Senhor do que ser amigo do mundo inteiro. Podemos ser cancelados na terra, mas não seremos cancelados no céu. Não queremos ser uma geração que protestam. Eles acordam meio-dia, não arrumam a cama, vivem do dinheirinho do papai e da mamãe. A maior pira que eles têm é que cor eles vão pintar o cabelinho para aparecer no YouTube. A maior pira que eles têm é que roupa eles vão colocar. E cada vez o povo está ficando mais débil, sendo entorpecido de rede em rede social, fazendo cada vez mais coisa idiota, cada vez mais coisa cretina, cada vez mais coisa sem nexo algum. O povo está se entorpecendo, mas
eles não perceberam que uma arca está sendo construída, que os 300 estão se levantando, que os Enoques ouvem os passos de Deus e perguntam para Deus: é essa a medida da arca? Esse é o tamanho da arca, Senhor? Em nome de Jesus, aqui estão aqui nessa live, estão aqui nesse podcast, aqui estão aqueles que andavam com o Senhor, o remanescente, a igreja dos primogênitos. Pai, no nome de Jesus, venha buscar e protege os seus, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Nós te suplicamos, papai, venha salvar, venha cuidar, venha gerar no temor e no tremor. Salva nossos filhos, salva nossas crianças, salva nossas famílias, salva o povo que se chama Enoque, salva o povo que se chama Noé. Nós chamamos, Jesus, muito obrigado, Pai. Eu queria te desejar boa noite, que você possa carregar essa palavra. Não é porque você ouve uma coisa que você tem, que você está dentro dessa mensagem, mas a partir de agora, em que esse culto termina, então agora começa mesmo uma boa jornada, uma boa aventura, de que você possa ter propriedade nessa palavra que você ouviu, que ela não só visite o seu intelecto e você pensa: nossa, que legal, né? Vários encaixes bíblicos, legal, bonito, mas que ela desça o seu coração, invada o seu espírito. Então você começa a manifestar isso na sua vida, na sua casa. Então a adoração vai continuar uma música e você pode ficar livre a partir de agora. Que Deus abençoe você, sua casa, que você possa fazer parte dessa igreja que foi pregada, dessa igreja que é povo de Deus, nação de Deus, e vai contribuir com essa arca, salvando um povo e salvando a si mesmo, desse monte de distrações, desse monte de entorpecimentos que o mundo está trazendo. Então Deus te abençoe, até semana que vem.